Começando agora mais um vídeo do canal Tá na Quarentena. O vídeo de hoje é mais um especial, comemorando os 30 anos de exibição original dessa novela que marcou época. Ela foi produzida pela extinta Rede Manchete, exibida originalmente no ano de 1990, escrita por Benedito Rui Barbosa, dirigida por Jaime Monjardim e protagonizada por Cláudio Marzo, Cristiano Oliveira e Marcos Winter, seus respectivos personagens, o Velho do Rio, Juma Marruá e Joventino Leôncio Neto. Estamos falando de Pantanal, novela que faz aniversário nesse mês de dezembro e que ganhará um remake ano que vem na TV Globo. Roda a vinheta. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil. A saga da família Leôncio, iniciada na década de 1940, quando Joventino chega ao Pantanal do Mato Grosso, acompanhado de seu filho José Leôncio, com 10 anos na época. Estabelecidos, Zé Leôncio tornou-se um dos principais criadores de gado da região. Certo dia, Zé Leôncio viajou em comitiva com peões enquanto seu pai saiu sozinho para caçar bois no mato. Ao retornar, Zé Leôncio descobriu que Joventino havia desaparecido no Pantanal. Sem sucesso nas buscas pelo pai, Zé Leôncio prometeu que traria um boi no laço todos os dias para a fazenda, só para ter esperança de encontrar o pai. Passado algum tempo, Zé Leôncio, de viagem ao Rio de Janeiro para cobrar uma dívida, conheceu e se apaixonou pela fute mimada Madeleine, jovem de família abastada. O pai dela, Antero, viciado em jogo, estava à beira da falência. O casamento de Madeleine e Zé Leôncio salvou a família da ruína. Porém, ela foi obrigada a mudar-se para o Pantanal. Moça da cidade grande, Madeleine não se adapta ao mundo rural, à rude vida pantaneira e à rotina do peão do marido. Durante uma das viagens Zé Leôncio em comitiva, ela foge com o filho de poucos dias nos braços, voltando para o Rio de Janeiro. Zé Leôncio tenta em vão recuperar o menino, mas acaba concordando em deixá-lo com a mãe na cidade grande. Passa a viver então com Filó, sua empregada que já tinha o filho, Tadeu. Ele reconhece Tadeu como seu afilhado, considerando-o seu filho. O legítimo Jove, que tinha o nome do avô Joventino, depois de adulto decide finalmente ir morar com o pai. Porém, o choque cultural é grande e os dois têm dificuldades para se entender. Sentindo-se rejeitado pelo pai, que acha o filho afeminado e é ridicularizado pelos peões por causa do jeito de moço da cidade grande, Jove decide retornar ao Rio. Porém, Jove leva consigo Juma Marruá, moça criada como selvagem pela mãe até a morte dela, assassinada por vingança na disputa entre poceiros de terras e vítimas de grilagem. Tal como a mãe, comenta-se no Pantanal que Juma se transforma em onça pintada. Passado um tempo no Rio, onde o choque cultural agora é sofrido por Juma, Jove retorna ao Pantanal para não ter que se separar de sua amada. Desta vez, ele está disposto a se adaptar ao estilo de vida local. Jove começa a se acertar com o pai e com Juma e vai se transformando no autêntico peão pantaneiro, aos poucos surpreendendo a todos. No Pantanal vive também o Velho do Rio, um curandeiro idoso que cura das pessoas atacadas por cobras venenosas ou que se perdem na floresta e nos rios. Comenta-se que ele se transforma numa sucuri gigante, ou que ele é Joventino, o desaparecido pai de Zé Leôncio. Este, por sua vez, descobre a existência de um terceiro filho. Na verdade, o primeiro dos três, Zé Lucas de Nada, fruto de sua primeira relação sexual com uma prostituta. O sobrenome de Nada é uma alusão ao fato de ele não ter tido um pai que lhe desse um sobrenome. Zé Leôncio o reconhece como filho e ele passa a se chamar José Lucas Leôncio. Durante anos, a novela ficou engavetada na Central Globo de Produções, chegando a entrar em pré-produção no final de 1984, para o horário das 6, em substituição à novela Livre para Voar, com o título de Amor Pantaneiro. Porém, a região do Pantanal estava em época de chuvas, o que inviabilizou a produção, sendo assim, a mesma foi cancelada. Em 1990, a Rede Manchete contrata seu escritor Benedito Rui Barbosa, que finalmente realiza seu sonho, obtendo estrondoso sucesso e superando a até então imbatível Rede Globo.
Além disso, a Manchete contratou também uma grande leva de atores globais, como Cláudio Marzo, Cássia Kiss, Natália Timberg, entre outros, e a mistura com revelações da teledramaturgia brasileira, como Cristiano Oliveira e Marcos Winter. Uma das atrizes do elenco não queria atuar na novela. Carolina Ferraz só foi atuar na novela após ser ameaçada de demissão pela emissora. Como em todas as produções de novelas, o roteiro sempre muda no meio da exibição. Itala Nandi havia pedido ao autor uma licença para atuar num filme, e ele resolveu então matar a personagem Madeleine. Já Almir Sater saiu para protagonizar Ana Raio e Zé Trovão. Adriana Esteves esteve cotada para o papel de Juma, assim como Débora Bloch. As filmagens da telenovela começaram em 15 de dezembro de 1989 e tinha 60% das filmagens do Pantanal e 40% em São Paulo e Rio de Janeiro. A grande maioria das cenas internas foram gravadas no estúdio localizado no bairro de Vista Alegre, na zona norte carioca. As cenas internas, casa de Zé Leôncio e casa de Tenório, eram gravadas no complexo de Água Grande, no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro. Inicialmente, Glória Pires foi cotada para viver Juma Marruá, convidada por telefone pelo autor Benedito Rui Barbosa, porém Cristiano Oliveira ficou com o papel e a transformou no maior sucesso de sua carreira. O personagem Roberto, filho de Tenório, inicialmente seria gravado por Livingstone Tribilio, eita nome difícil. Tido como um afilhado da então primeira-dama da Rede Manchete, Ana Bentes Bloch. Porém, por motivos de estudos, ele foi substituído por Eduardo Cardoso, que por sua vez desempenhou o personagem com mérito. Ambos estudavam na mesma escola na vida real. Pantanal foi a primeira novela das atrizes Luciene Adame, Giovanna Gold e do ator Ângelo Antônio. Pelo público, a telenovela será sempre lembrada como a que bateu a audiência da Rede Globo. Seu sucesso foi estrondoso ao ponto de a emissora de Roberto Marinho esticar a novela das 8, então Rainha da Sucata de Silvio de Abreu, para que os telespectadores não mudassem de canal, e lançar uma novela com os maiores nomes da casa, Araponga, para competir no horário do mesmo, cancelando boa parte da linha de shows, tirando do ar programas consagrados como TV Pirata. Pantanal também foi a primeira telenovela não global desde a falência da TV Tupi, única emissora até então a superar a Globo com várias novelas ao longo dos anos 70, em 1980, que conseguiu ultrapassar frequentemente a marca de 40 pontos de audiência, muito além do esperado. O que foi uma proeza fora dos domínios da TV Globo ao longo dos anos de 1980. E de quebra, o avassalador sucesso da telenovela rural pôs a emissora de Adolfo Bloch de vez entre as grandes produtoras de telenovelas da América Latina. Todavia, a Rede Manchete nunca mais repetiria tal façanha nos 9 anos que lhe restaram de vida. Desde 2006, a Globo já possui os direitos sobre Pantanal. Estava inicialmente pensando em fazer o remake em 2008, no horário das 6, com o título de Amor Pantaneiro, vendo os bons índices de audiência de remakes anteriores de Benedito Rui Barbosa, como Cabocla, de 2004, e Sim a Moça, de 2006, continuando a trilogia de novelas. Mas, em 2008, Silvio Santos levou ao ar, no mesmo ano, a reprise de Pantanal. Então foi feito o remake da novela Paraíso. Em 2020, a Globo confirmou que fará um remake de Pantanal para o ano de 2021, por conta dos focos de queimadas na região, para o horário das 9. Com o próprio texto original da novela, mas com algumas adaptações sobre a autoria de Bruno Barbosa Luperti, seu neto, com quem já havia trabalhado na produção de Velho Chico em 2016. A nova versão contará com direção artística de Rogério Gomes. Em 2008, assim que começou a reprise da trama pelo SBT, a Rede Globo ameaçou processar a emissora de Silvio Santos. Ela alegava ser dona da história e das imagens, e elas foram adquiridas diretamente do autor Benedito Rui Barbosa, e, portanto, a reprise da telenovela era ilegal.
Já o SBT rebateu afirmando que as fitas da telenovela foram compradas de um empresário, que adquiriu as fitas no leilão da massa falida da Rede Manchete. Em primeira instância, a justiça condenou o SBT por agir de má-fé, em relação a ter reprisado a trama. Além disso, o canal paulistano também foi proibido de reprisar novamente a trama de Benedito Rui Barbosa. Porém, o SBT recorreu das decisões e, em 2014, venceu o processo em segunda instância. Mesmo podendo recorrer à decisão, o autor Benedito Rui Barbosa anunciou que não desistiria do processo contra a emissora paulistana, que ocorria desde 2008. Fato que não ocorreu. Em 9 de agosto de 2016, a terceira turma do Supremo Tribunal da Justiça, através do ministro relator do caso João Otávio de Noronha, julgou a ação de Benedito procedente. Segundo o magistrado, uma vez que não houve consulta prévia ou qualquer tipo de movimentação por parte do SBT para conciliação ou compra dos textos, e assim o SBT terá que indenizar o autor com cerca de 100 milhões de reais por danos morais e profissionais. A emissora Silvio Santos só começava a exibir Pantanal quando a então novela das 8 da Rede Globo, A Favorita, acabava. A emissora chegou a exibir chamadas apelando para o público dizendo: hoje, quando terminar a novela da Globo, A Favorita, troque de canal e veja Pantanal. A estratégia resultou na migração dos telespectadores e na liderança da audiência. Em 2016, a revista Veja elegeu Pantanal como a quarta melhor telenovela brasileira de todos os tempos, ficando atrás apenas de Roque Santeiro, de 1985, que ficou na terceira posição, e de Vale Tudo, de 1988, e Avenida Brasil, de 2012, que ficaram empatadas em primeiro lugar. Em sua exibição original, Pantanal teve como média geral 65 pontos de Ibope. Ela foi exibida em 223 capítulos entre as novelas Cananga do Japão e A História de Ana Raio e Zé Trovão. Em sua reprise na Manchete ainda, a novela teve como média geral 2,80 pontos de Ibope. Foi exibida com 217 capítulos, substituindo Brida. A novela foi cancelada pela Manchete, que não teve orçamento para continuar a novela, né? Brida é conhecida até hoje justamente por conta disso. E em sua exibição no SBT, teve como média geral 12,90 pontos de Ibope, que ela foi exibida em 188 capítulos. Dando agora opinião sobre a novela, infelizmente eu não vi Pantanal. Eu lembro de ter visto alguns flashes assim quando passou no Viva, no SBT, mas nada além disso. Terei o prazer de acompanhar fielmente agora o remake, né, que será produzido pela TV Globo no ano de 2021. Inclusive tem alguns atores sendo cotados para personagens como Rafael Cardoso, o Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Cássia Kiss, Cristiano Oliveira. Quem é que mais estava? Adira Paz, Urandir Santos, entre outros, mas o elenco não está totalmente confirmado ainda. A grande questão é quem fará a Juma Marruá, né? Tá esse burburinho. O diretor Ricardo Oddington falou numa reportagem para o Fantástico sobre os 30 anos de Pantanal, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que ele quer um rosto novo, o que eu acho que é o certo, porque a Cristiano Oliveira, quando fez Pantanal, ela só tinha feito uma novelinha antes, não sei se chegava a ser novela, uma produção, e ela era um rosto novo, assim. E muita gente tem especulado, Vanessa Giacomo, Giulia Buscaccio, essas atrizes assim, né, para fazer a Juma, só que a Vanessa já tá um pouco passada. Não que ela seja velha, mas a Juma na história tem 18, 20 anos, e a Vanessa já tem uns quase 40, se já não tem 40. Então acaba sendo meio passado. Mas a Vanessa faz parte da panelinha do Benedito Rui Barbosa, né? Ela fez a trilogia de remakes dele da década de 2000, que foi Cabocla, Sim a Moça e Paraíso. Então, não duvido que ela faça a Juma, mas se for ela, eu vou achar muito errado. Mas enfim, na década de 90, tinha isso de atores da Globo irem fazer outras novelas em outras emissoras. Pantanal tem grandes astros da Globo na época. O Cláudio Marzo,
a Jussara Freire, o José de Abreu, a Elaine Cristine, Tarcísio Filho, Natália Timberg, Rosa Maria Murtinho, Rômulo Arantes, Marcos Caruso, Cássia Kiss, Oswaldo Loureiro, Sérgio Manberti, Antônio Pitanga, um grande elenco, um elenco global. Mas naquela época era comum, né? Hoje em dia não é tão comum assim, apesar de que tá virando comum, porque muitos atores não têm mais contrato fixo. Mas antigamente era comum. Éramos Seis, que era do SBT, foi protagonizada pela Helena Havas, pelo Alton Bastos, tinha Natália Timberg, tinha Tarcísio Filho, tinha Luciana Braga, tinha Jandir Ferrari no elenco. Ossos do Barão, remake da novela do SBT, era protagonizada pelo Juca de Oliveira e pelo Alton Bastos. Então era normal, assim, grandes astros da Globo na época fazerem novelas em outro lugar. Cláudio Marzo já era um ator muito experiente na época e foi protagonizar a novela na Manchete. Cananga do Japão foi protagonizada pela Cristiane Torloni. Ela já era uma atriz bem conhecida, né? Na época, ela já tinha feito a Jô Penteado, se eu não me engano. Ela já tinha feito a Jô Penteado, Cananga do Japão de 89 e a Jô Penteado de 85. Ela fez Corpo Santo também na Manchete, essas novelinhas. Então era normal. E Pantanal chegou como quem não quisesse nada, porque Cananga do Japão não tinha feito um grande sucesso. Chegou ali comendo pelos lados, pela beiradinha, e foi esse grande sucesso que foi na época. Chegando até a causar desespero na TV Globo, porque tava passando Rainha da Sucata, só que Pantanal passava um pouco mais tarde. E Rainha da Sucata, começaram a estender um pouco Rainha da Sucata. E a novela do Dias Gomes, que ia para o horário das 8, né, foi para o horário das 10, reabrindo a faixa, que não havia recebido a produção desde 1984, com a última novela da Janete Clay, Eu Prometo. Reabriram a faixa do nada, jogaram o Cassiano Gabus Mendes para o horário das 8, sendo que ele não queria escrever, não se sentia confortável escrevendo novela no horário das 8, aí saiu Meu Bem, Meu Mal, surgiu Meu Bem, Meu Mal, e Araponga, do Dias Gomes, ficou competido com Pantanal. Porém, Pantanal, na época que estreou, Araponga já estava com a audiência consolidada. Então, claro que Araponga ficou com um leve público, porém, Pantanal já estava com um público mais assíduo assim na novela. Então acabou sendo efeito. Não adiantou muita coisa. Araponga fez sucesso, uma novela meio esquecida, porém fez sucesso. Mas Pantanal fez sucesso tão quanto fez Araponga. Então é muito lembrada até hoje por pessoas mais velhas. Ou até por pessoas que viram a reprise no SBT. Eu tô muito empolgado com o remake. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ter as adaptações, falar sobre a poluição, falar sobre as queimadas. E o texto atualizado vai ficar melhor ainda pra gente acompanhar, né? Então, vamos aí, 2021, depois da novela Um Lugar ao Sol, né? Já tem a chamada lá bonitinha anunciando. Depois de Um Lugar ao Sol, tá lá, o grande clássico está de volta, Pantanal, haha. Vai. Então, a fila das 9 tá o seguinte, né? Tá no ar agora A Força do Querer, vai vir os capítulos finais de Amor de Mãe, depois Um Lugar ao Sol, novela da Alicia Manso, que irá estrear no horário das 9. Depois de 5 anos, né, se eu não me engano, 6, a Alicia Manso vai voltar com uma novela. Ela teve mais 2 novelas engavetadas pelo Silvio de Abreu. E depois vai vir Pantanal. Depois da novela do João Emanuel Carneiro, depois da Glória Pérez e tal. Mas foco no Pantanal agora. Em novembro ou dezembro de 2021 estreia o remake de Pantanal. Vamos ficar bem ligadinho. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra na próxima quinta-feira com um vídeo de curiosidade sobre a novela Cara e Coroa. E no domingo também outro vídeo de curiosidade para você, dessa vez sobre a novela Era Uma Vez. As duas então nessa leva para ser reprisadas no canal Viva. A gente se encontra numa próxima, um forte abraço, saúde!